Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2024, estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos diz, que Jesus passou a noite toda em oração. Vejam que coisa interessante. Jesus precisava estar em oração. E aí questionamos a nós mesmos. Se Jesus precisava, quanto mais cada um de nós precisa ter o hábito de rezar. Diz Santo Agostinho, amados irmãos e irmãs, a oração é a chave do céu, pois quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus. Por mais baixa que fique a terra e por mais alto que seja o céu, Deus ouve, todavia, a linguagem do homem em oração. Assim, amados irmãos e irmãs, muitas das nossas escolhas erradas, percebamos, Jesus subiu a montanha para rezar porque ia escolher os seus apóstolos. E aí hoje a gente tem que perceber, muitas das nossas escolhas erradas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos o hábito de falar com Deus, se tivéssemos o hábito de rezar. A gente pode até dizer, amados irmãos, que muitos falam de Deus, mas são poucos os que falam com Deus. E assim, amados irmãos, que tenhamos esse hábito de nos colocar em oração antes de tomar qualquer decisão importante na nossa vida. Compreendamos, amados irmãos, quando estamos de joelhos, em oração, estamos do tamanho de uma criança. Isso, amados irmãos, não é só uma questão de humildade, e sim de diminuir para Deus poder crescer. Vejam, quando diz João Batista, é necessário que eu diminua e ele cresça. Porque quando Deus cresce, amados irmãos e irmãs, cresce também o amor dele, cresce também a misericórdia dele, E é claro, amados irmãos, eu preciso provar a Deus. Lembremos daquilo que a gente repete na Santa Missa. Deus quer ser provado, mas Deus não quer ser tentado, Lembra que o que diz a Escritura, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a Escritura também diz, provai e vede. Então, a Escritura nos convida a provar, sentir o sabor, sentir o gosto de Deus. Porque aquele que prova, já está dizendo que aquele que prova, vê. Ou seja, amados irmãos, precisamos permitir, vejam, que cresça o amor de Deus. E para Deus poder crescer, nós precisamos diminuir. Vejam esse exemplo, eu estou distante de um prédio, vejam, o prédio está muito distante, então o prédio aos meus olhos fica desse tamanho, mas à medida que eu vou me aproximando do prédio, então o prédio vai crescendo e eu vou diminuindo. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele cresce e mais nós diminuímos. Agora, quanto mais distante de Deus eu estou,
mais Deus diminui e mais quem cresce sou eu. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.